Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, você, aluno, hoje vamos começar a ver um pensamento bem interessante. Se vocês se lembram, nós já trabalhamos em filosofia, a filosofia pré-socrática. Vimos alguns pré-socráticos, o que eles pensam sobre a origem do cosmos. Depois trabalhamos sobre a filosofia clássica, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois demos um pulo mais à frente e fomos para a filosofia helenística ou greco-romana. E hoje nós vamos começar a trabalhar a filosofia medieval. Vamos começar a ver esse contexto histórico filosófico que vai ser fundamental para o surgimento da Idade Média. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a filosofia medieval estando relacionado com a patrística. Hoje vamos ver a filosofia medieval, a patrística. Vamos compreender o que foi esse período chamado a patrística, certo? Vamos lá, então? Olha só. Filosofia medieval, como já foi dito, a patrística. Vamos ver a filosofia e suas características lá da Idade Média. Vamos ver o que é a patrística e os principais filósofos medievais desse período. Pessoal, quando eu digo a patrística, é porque a Idade Média, por mais que a gente vai ver a Idade Média, historicamente, dentro de um contexto histórico, a Idade Média ela surge no século V depois de Cristo e vai até o século XV. Mas dentro de um contexto filosófico, a filosofia ela não segue essa linha histórica. Então, para a filosofia, a Idade Média, ela surge ali por volta do século II depois de Cristo. Então, é diante desse cenário que a gente vai começar a analisar a Idade Média com o surgimento da patrística. Vamos ver o que foi esse período da qual corresponde a um momento lá da Idade Média. Então, a patrística ela está na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Está ali, fazendo a transição. Mas ela foi fundamental para o surgimento e o fortalecimento da igreja cristã, certo? Vamos ver então as habilidades. Habilidade 1, compreender a busca da verdade. Olha só, essa busca da verdade não é mais uma verdade filosófica, mas uma verdade da fé. Articular conhecimentos filosóficos de diferentes conteúdos em modo discursivo com as ciências naturais, a arte e outras produções culturais que estão relacionadas bastante com essa aula. Filosofia medieval apatrística. Vamos ver então as características. Por volta do século II depois de Cristo, o cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana então vigente. Pessoal, quando diz aí que o cristianismo começou a se expressar em contraposição, ou seja, o cristianismo ele começou a ir contra aquilo que era estabelecido lá entre gregos e romanos. O cristianismo já vem muito antes, assim, não digo exatamente o cristianismo, mas aquilo que veio a se tornar o cristianismo já tinha ali seus indícios com o Antigo Testamento, que eram narrados por muitas pessoas que veio depois a se chamar cristãos. Então, o cristianismo ele já estava presente ali, já havia toda uma explicação bíblica lá no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Messias, aquele que ainda estava por vir. Então, ele era esperado há muito tempo. E ele veio, e a partir daí surge o cristianismo, que ele vai romper alguns padrões daquela época, principalmente dentro da cultura que nós vamos ver, da cultura grega e da cultura romana. Porque essas culturas, até então, elas tinham a tendência de acreditar no politeísmo. Vamos ver o que é o politeísmo?
Politeísmo, predominantemente entre os gregos e romanos. Poli do grego significa vários, teísmo, Deus, vários deuses. Então, a cultura politeísta era comum entre gregos e romanos, predominava entre eles. Já monoteísmo, a crença em um único Deus, ele veio a se tornar predominante entre os cristãos. Então, de início, como nós vamos ver, o cristianismo de início, ele foi perseguido. E ao começar a ser aceito, e ele veio a se expandir, se contrapôs às concepções tradicionais a fim de conseguir adeptos para a sua fé. Então, antes, o cristianismo era perseguido, mas com o passar do tempo, o cristianismo ele começa a ganhar adeptos em várias localidades, em várias regiões. Então, isso fez com que o cristianismo começasse a ser expandido e bem mais aceito pelos povos que antes cultuavam vários deuses. Mas isso não foi de uma hora para outra. Isso foi através de bastante luta, através de muito conhecimento, de muita revelação divina e muito conhecimento filosófico, que é o foco que nós vamos ver hoje. A revelação divina e o conhecimento filosófico foram fundamentais para o desenvolvimento e o firmamento do cristianismo, para ele se firmar como uma crença em um único Deus e agora não mais vários deuses, certo? Vamos voltar à tela. O cristianismo, ele surgiu no interior do Império Romano, a partir do ano 1 de nossa era, ano 1 de nossa era, com os seguidores dos ensinamentos de Cristo. Como eu já havia falado anteriormente, antes do surgimento de Cristo, lá o Antigo Testamento, ele já narrava isso, a vinda do Messias. Então, essa vinda do Messias, ela era bastante esperada por aqueles que depois vieram se chamar cristãos, pela pessoa de Jesus Cristo. Então, ele era esperado há muito tempo. Então, quando ele veio, começa a surgir o cristianismo. Então, a partir do ano 1 da nossa era, é que surge o cristianismo. Por quê? Porque se dá com o nascimento do menino Jesus. Então, o cristianismo surge ali porque ele já era esperado por muitos. Enquanto alguns não o consideravam, para uma boa parcela da população, ele era já esperado há muito tempo. Então, é por isso que o cristianismo surge aí no ano 1. Vamos voltar lá à nossa tela. Então, com isso, constituía originalmente o cristianismo uma corrente heterodoxa do judaísmo e manteve as escrituras hebraicas, ou seja, o Velho Testamento. Era ali que apresentava a pessoa de Jesus Cristo, aquele que estava por vir. Então, o Velho Testamento ele foi mantido como parte do livro sagrado, a Bíblia. Com isso, temos o desenvolvimento inicial do cristianismo, que ocorreu com a edificação da Igreja Católica, única representante da fé cristã por muitos séculos, até o início da Idade Moderna, onde temos Martinho Lutero, que ele cria, a partir de Martinho Lutero surge a Igreja Protestante e também temos a Igreja Calvinista, que vai surgir ali também na Idade Moderna. Mas antes disso, a única igreja que havia no mundo dentro do conceito do cristianismo era a Igreja Católica, certo? Então foram mais ou menos, a Idade Média, ela começa ali no século XVI, então foram quase 16 séculos que a Igreja Católica predominou como única igreja cristã no mundo inteiro. Vamos voltar lá ao texto, caros alunos.
Diante disso, de todo esse cenário, era uma época de grande penetração da filosofia grega entre as autoridades e as camadas mais cultas de Roma, de suas províncias e, por consequência, da Europa medieval. Boa parte da doutrina cristã integra elementos de diversas correntes do pensamento grego. Olha só, boa parte da doutrina cristã integra elementos de diversas correntes do pensamento grego, ou seja, da filosofia. A tarefa de construir essa doutrina foi realizada pelos padres da igreja e outros eclesiásticos, com o propósito de explicar e justificar diversos aspectos de sua fé. Propósito, explicar e justificar diversos aspectos da fé. Nesse processo, não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos seres humanos ou suas interpretações das Escrituras Sagradas. Pessoal, imagine a seguinte situação. Surge o cristianismo. Jesus Cristo apresenta ali, dentro desse conceito cristão, do cristianismo, juntamente lá com o Antigo Testamento, é apresentado um único Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Imagine essa situação. Você é um cristão em uma sociedade politeísta. Você acredita em um único Deus, onde vários acreditam em vários deuses. Então, como que você vai explicar para aqueles que acreditam em vários deuses que o seu único Deus é uno e ao mesmo tempo trino? Ou seja, foi revelado, Deus revelou à humanidade que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. A minha fé diz que é dessa forma. Mas como que eu vou explicar isso para uma sociedade que acredita em vários deuses? Que Deus é uno e ao mesmo tempo trino. Eu estou dando só um exemplo daquilo que os cristãos naquela época passavam. Como apresentar essa nova ideia de que não existem mais deuses, mas existe apenas um único Deus? E apresentar tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que narra lá o Antigo Testamento, todas aquelas maravilhas que aconteceram lá no Antigo Testamento e aquelas com a vinda de Jesus Cristo que vai apresentar o Pai. Então, e outra, como eu falei, o cristianismo ele estava surgindo no mundo. Então, ele estava começando a se firmar. E como eu vou firmar uma religião que está começando? Ela se dá através da revelação divina. E como que eu vou explicar essa revelação divina? O ponto fundamental para essa explicação de como eu vou explicar essa nova igreja foi justamente através dos conhecimentos filosóficos. Então a filosofia, em nenhum momento, aqueles padres que nós acabamos de ver, eles estudavam os pensamentos dos pré-socráticos, mas em especial Platão e Aristóteles. Eles estudavam os escritos desses filósofos, porque ali eles tiveram a base de como fundamentar, dentro do princípio cristão, algo que eu iria argumentar sobre a revelação divina. Vocês se lembram que lá em Platão, nós estudamos o mundo sensível e o mundo inteligível? O mundo sensível lá de Platão, que ele vai dizer que é um mundo corruptível, na Idade Média vão dizer que é o mundo terreno. Isso quem faz é Santo Agostinho. Ele vai apresentar toda uma explicação sobre o mundo sensível de Platão. Ele vai dizer que o mundo sensível é
O mundo terreno e o mundo inteligível alcançado só pela razão é o mundo de Deus e é através da iluminação divina que obtemos o conhecimento. E através lá do pensamento de Aristóteles, que São Tomás de Aquino vai apresentar também, vai fazer a tradução. Então, aquilo que nós vimos sobre o demiurgo. Então, para São Tomás de Aquino, o demiurgo vai ser relacionado com Deus, aquele que criou tudo. O Deus é eterno, mas ele criou todo o universo. Então é a partir dessas explicações filosóficas, lá da Grécia Antiga, que os padres da igreja vão ter o fundamento teórico para explicar aquilo que é a revelação divina. Então por isso que houve a união entre a filosofia e a religião, porque a religião é a revelação de Deus e ela só é explicada através do conhecimento filosófico, com o pensamento em especial de Platão e Aristóteles. Vamos lá então tentar compreender ainda mais esse raciocínio? A principal das fontes utilizadas pelo cristianismo era a revelação divina presente nas Sagradas Escrituras. Revelação, olha só, é a manifestação de Deus ao homem por meio de uma série de verdades ou mandamentos, seja pela palavra, seja nos outros signos que vocês vão estudar mais para frente, os signos linguísticos, recolhido nas obras sagradas, que seria a Bíblia. Fé versus razão. Fé, teologia, razão, filosofia. O cristianismo, ele baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus. Há alguns intermediários, aqueles que vão apresentar essa revelação divina, e ela está presente nas Sagradas Escrituras. Diante disso, a fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas. Eu acreditar, especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. Então, a salvação nos levava a agir de uma forma que o meu agir era voltado para a fé, para aquilo que eu acreditava ser uma verdade. Santo Ambrósio, teólogo e bispo de Milão, teria afirmado o seguinte: toda verdade, dita por quem quer que seja, é do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que revela aos seres humanos a verdade. Diante disso, toda investigação filosófica ou científica não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. Então, diante disso, de antemão, o que acontecia? Os filósofos, os cientistas, ou quem quer que sejam, sendo cristãos, não precisavam mais se dedicar à busca da verdade, que nem os pré-socráticos fizeram. Eles queriam encontrar a origem do universo. Mas agora eles não precisavam mais disso, pois ela já teria sido revelada por Deus aos seres humanos. Então a verdade, ela se encontra em Deus. Restava-lhes apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé. Então, naquele cenário todo, Deus era a fonte de toda a verdade. Os filósofos não precisavam mais raciocinar para encontrar onde estava a verdade. A verdade, ela estava em Deus. Bastava eu procurar os caminhos até chegar a Deus. Como explicar aquelas verdades até chegar a Deus? Então, esse era o fundamento da filosofia, esse era o fundamento da ciência e tudo aquilo que diz respeito àquele período. Se a verdade ela se encontra em Deus, tudo que a gente vai explicar ou tudo que a gente vai demonstrar
ela tem que ser fundamentada dentro daquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Ali está a base, ali está a revelação. Tudo foi feito por Deus. Ou seja, Deus é o Criador do universo. Não precisa mais acreditar que nem os pré-socráticos buscavam a origem do universo lá, a arqué. A arqué de todo o universo é Deus. Tudo aquilo, dentro do conceito do âmbito da ciência, tudo foi feito por Deus. Os átomos, os prótons, os nêutrons, tudo foi criado por Deus. Aquilo que vocês estudam na biologia, se a gente fosse jogar dentro desse cenário, tudo foi criado por Deus. Deus é o criador dos seres humanos, dos animais, da vida. Tudo é criado por Deus. Então a verdade se encontra em Deus. O que me resta é saber interpretar filosoficamente ou cientificamente como que se deu essa verdade, como que Deus fez com que aquelas coisas surgissem, a vida humana surgisse. Mas o fundamento primeiro é Deus, certo? Vamos continuar lá no texto. Pessoal, então agora nós vamos ver o que temos um pequeno videozinho para vocês sobre a filosofia lá na Idade Média. Vamos ver então? Olá! Hoje vamos falar sobre a Idade Média. E quem vai explicar todos os detalhes para a gente é o professor Kleber. Bem, a historiografia tradicional costuma dividir a história em alguns períodos, né? Nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Média compreende o período que vai de 476 d.C., quando houve a queda de Roma, até 1453, quando houve a queda de Constantinopla, que era a sede do Império Romano Oriental. Então é esse período que dura aproximadamente 1000 anos, né, entre 476 e 1453. Esse é um termo pejorativo, esse é um termo que foi muito difundido, né, a partir do final da Baixa Idade Média, que é um período que é marcado pelo Renascimento, que é um período marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, o pensamento do Renascimento acabou qualificando, definindo esse período medieval como sendo uma longa noite que durou 1000 anos. Mas que, do ponto de vista prático, houve muita produção cultural e que a gente não pode, né, pejorativamente dizer que é um período de trevas. Bem, esse é um aspecto muito positivo em relação ao período, porque nós temos pelo menos dois grandes pensadores do ponto de vista da filosofia, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que marcam esse período. Santo Agostinho, fortemente influenciado pelo pensamento de Platão, né? Principalmente na Alta Idade Média, essa primeira fase ali do século V ao século XI, e São Tomás de Aquino, fortemente influenciado pelo pensamento de Aristóteles, que compreende o período da Baixa Idade Média, já uma transição para o mundo moderno. A religião ela tinha muita influência, especialmente sobre a mentalidade das pessoas, especialmente sobre a produção cultural, artística, sobre o cotidiano, sobre as relações sociais. A Igreja Católica é, sem dúvida, a grande instituição do período medieval. A Igreja Católica se transformou na instituição mais poderosa e, portanto, vai determinar os comportamentos, as condutas, as relações de poder. O poder, na época, na Idade Média, que caracteriza, é o modo de produção feudal. Do ponto de vista político, a grande marca do feudalismo é a descentralização político-administrativa, né? Os senhores feudais, os grandes proprietários rurais, eles exerciam poder de vida e morte sobre suas populações, aqueles que viviam sob os seus domínios, né? Então caracterizando assim um poder político descentralizado e fortemente marcado por uma influência da Igreja Católica. O modo de produção feudal tem como característica básica esse modo de servidão coletiva, né? Geralmente aqueles que viviam dentro dos feudos, os servos, eles estavam sujeitos a uma série de obrigações, a uma série de regulamentos, a uma série de impostos que eram definidos pelos seus senhores. Então é isso que estabelece a relação de poder no período. As pessoas viviam nos feudos, né? O modo de produção é um modo de produção rural, baseado
na servidão coletiva. Como eu disse, os servos estavam sujeitos a uma série de impostos, a uma série de obrigações. Os nobres, eles se relacionavam por laços de fidelidade. A gente costuma dizer que a sociedade feudal era dividida entre aqueles que oravam, que eram chamados de oratores, né, representados pela Igreja Católica, aqueles que lutavam, especialmente a nobreza, que a gente chama de belatores, e aqueles que trabalhavam, que eram os servos, que a gente chama de laboratores. Então, de maneira que todo mundo tinha uma vida muito simples, né? O poder político era exercido pela nobreza, pelos senhores feudais, auxiliados e orientados pela Igreja Católica, há uma forte mentalidade cristã. A Igreja Católica é, durante a Idade Média, como eu já disse, a grande instituição, e na cadeia de toda essa sociedade produtiva havia os servos, que garantiam o sustento de todo esse modo de organização que vai durar todo o período da Idade Média. Excelente explicação, não é? Então, bons estudos e continue buscando sempre mais. Até a próxima! Então, gostaram do vídeo que retrata muito bem o que foi a Idade Média? Pessoal, vamos nesse momento ver o que foi a patrística? Vamos lá então? A patrística foi, olha só, a filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, é denominada patrística. Então, a patrística nada mais é do que uma filosofia cristã elaborada pelos padres da igreja. E essa filosofia, ela tinha uma preocupação apologética. O que é apologética, pessoal? Professor, o que é isso, apologética? Defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos, aquelas pessoas que não acreditavam no cristianismo, e defesa contra as heresias. Então, a apologética era isso, a defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e defesa contra as heresias. Devido à necessidade de esclarecer os seus pressupostos, o cristianismo recorre à filosofia, à argumentação racional, nos moldes da filosofia clássica. Como eu já havia falado até então, para explicar as revelações divinas, a revelação de Deus, os padres da igreja recorrem às escrituras lá deixadas pelos filósofos gregos. Então, é ali a base de como eles raciocinam, por exemplo, Platão, mundo sensível, mundo inteligível, Aristóteles, a metafísica. É a partir desses argumentos filosóficos que a igreja ela vai se basear para fundamentar e esclarecer ainda mais os princípios do cristianismo. Então, de início, a filosofia ela se tornou muito forte para o desenvolvimento e o estabelecimento do cristianismo como uma única ciência, como uma única religião no mundo inteiro. Vamos voltar lá ao texto para ver mais algumas situações. Olha só, o primeiro filósofo cristão foi São Justino, Marte em Roma, no ano de 167. De acordo com ele, o cristianismo é a verdadeira filosofia. E ele passa a defender a ideia de uma filosofia cristã. Os filósofos e os teólogos desse período são chamados de apologetas, por fazerem a apologia, ou seja, a defesa do cristianismo contra os ataques, que nós vimos agora há pouco. Então, patrística significa a doutrina dos primeiros padres da igreja, ou seja, eles foram considerados os pais da igreja. Historicamente, a patrística ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento ele vai do século II até o século IV, com os primeiros padres da igreja. Nesse momento aqui, nesse primeiro momento, do século II até o século IV,
é onde vai acontecer a apologia, onde surgem os apologetas, aqueles que vão defender o cristianismo. Vamos voltar lá no texto para tentar entender melhor essa situação. Essa filosofia é praticamente defesa do cristianismo contra os seus adversários, tendo Justino como pensador mais expressivo. Ela faz uma seletiva releitura da filosofia grega, especialmente da metafísica platônica. Nesse primeiro momento aqui, quem entra em cena é Platão, a metafísica platônica. Então, Platão, ele é muito estudado nesse primeiro momento como uma tentativa de, ao fazer essa releitura da filosofia grega, o que acontece? Pessoal, o interessante é as obras de filosofia, elas eram consideradas obras pagãs. Só que, de uma certa forma, esses primeiros padres, o que eles fizeram? Leram as obras de filosofia que haviam na época e deram a essas obras, que eram consideradas obras pagãs, e por causa disso a igreja não permitia a leitura de obras pagãs, esses primeiros filósofos deram uma visão cristã àquilo que era considerado pagão. Então, a partir daí, as obras de filosofia elas começaram a ser aceitas dentro do meio religioso. Então, a leitura delas começaram a ser permitidas. E foi graças a essas obras de filosofia que houve a fundamentação, onde os apologetas criaram argumentos convincentes para mostrar o cristianismo, para apresentar o cristianismo e defendê-la como uma única religião no mundo. Vamos voltar lá ao texto. Fazendo uma releitura no primeiro momento do platonismo, surge a conhecida escola neoplatônica cristã lá em Alexandria. E os principais representantes dessa escola são Clemente de Alexandria e Orígenes. Agora, o segundo momento, que vai do século 4 e 5, acontece ali nos séculos 4 e 5, onde temos o auge da patrística. O primeiro momento foi a defesa do cristianismo. Agora temos o auge da patrística. Uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na filosofia greco-romana, tentou munir a fé de argumentos racionais, buscando conciliar o cristianismo e o pensamento pagão, ou seja, conciliar o cristianismo com as obras pagãs, que eram as obras de filosofia. E seu principal representante foi Santo Agostinho, um bispo de Hipona, que nós veremos mais à frente. Pessoal, agora temos um outro vídeo para vocês fundamentar ainda mais o pensamento sobre a Idade Média e a patrística. Vamos lá? Olá! A filosofia se desenvolveu na Europa durante a Idade Média. Este período ficou marcado por grande influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento. Entre as características e principais questões debatidas pelos filósofos medievais estão a relação entre a fé e a natureza, a existência e a natureza de Deus, as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana. Muitos pensadores deste período defendiam que a fé não deveria ficar subordinada à razão. Porém, Santo Agostinho não seguiu esse caminho. Ele buscou a razão para justificar as crenças. Desenvolveu a ideia de interioridade, afirmando que o homem é dotado da consciência e do livre-arbítrio. Por volta do século IX, surgiu a escolástica, um movimento que pretendia usar os conhecimentos greco-romanos para entender e explicar a revelação religiosa do cristianismo. Foi nesse período que os filósofos escolásticos acreditavam que a Igreja tinha um importante papel de conduzir as pessoas à salvação. As obras que se destacam sobre o período medieval são Cidade de Deus e Confissões, de Santo Agostinho, e Suma Teológica, de São Tomás de Aquino.
Vimos aí um pouco sobre a Idade Média e nos foi apresentado também Santo Agostinho. Então, nesse momento, nós vamos ver quem foram os principais filósofos da patrística. Vamos lá, então? São Justino, como já vimos agora há pouco, ele foi o primeiro filósofo cristão. Para ele, como já foi falado, o cristianismo é a verdadeira filosofia e ele defende a ideia de uma filosofia cristã. Também temos Clemente de Alexandria, onde ele construiu argumentos lógicos convincentes baseados nas escrituras e na filosofia, juntando isso a favor do cristianismo contra os gnósticos de Valentim, que baseados em Alexandria, que naquela época Alexandria era o mais importante centro da atividade intelectual da época, esses gnósticos eles estavam em plena expansão. Então Clemente ele constrói argumentos convincentes para combater os gnósticos. Outro representante, Orígenes, é um dos maiores teólogos e escritores do começo do cristianismo. Com ele, iniciou-se constante diálogo entre filosofia e a fé cristã, e uma tentativa de fusão das duas, a filosofia e a fé cristã, teologia. Ele aceitava como verdadeiro somente os 4 evangelhos e sustentava a necessidade do batismo, pois esse coincidia com a prática e as regras da igreja, que foi fundada sobre a tradição apostólica. Então, para ele, o batismo era fundamental na vida de um cristão. Além disso, ele pregava que temos somente 2 luzes para nos guiar, Cristo e a igreja. E essa última igreja reflete fielmente os ensinamentos recebidos de Cristo, como a lua reflete os raios do sol. O que distingue o cristão de outras religiões é que ele pertence à igreja e fora dela, fora da igreja, não existe salvação. Quem vive à sua margem vive na escuridão. Alguns filósofos eram platônicos por convicção e cristãos por experiência. É o caso dos 3 capadócios, ou seja, a Capadócia na atual Turquia. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Temos aí 3 filósofos, onde temos a seguinte questão: quando eles tinham de explicar o movimento do mundo, a verdade ou o conhecimento, eles se baseavam em Platão. Mas quando eles tinham de explicar o destino da alma após a morte, a criação do mundo e a salvação, eles recorriam à fé. Então, eles recorriam a Platão ou recorriam à fé. Além dos pensadores convertidos, aqueles que se converteram, fazem parte da patrística os que já nasceram em um ambiente cristão, cujo trabalho filosófico consistia apenas no diálogo com a cultura dos primeiros séculos da nossa era. Era o caso de Santo Agostinho, bispo de Hipona. E também temos o filósofo romano Boécio, que costuma ser chamado de o último dos antigos e o primeiro dos medievais. Vamos ver então um pouco sobre Aurélio Agostinho. Ele nasceu em Tagaste e faleceu em Hipona, ambas as cidades província romana da Numídia, na Argélia, na África. Então, ele nasceu no continente africano. Professor de retórica em escolas romanas, ele despertou para a filosofia com a leitura de Cícero. Foi influenciado pelo maniqueísmo, uma doutrina persa que afirmava ser o universo dominado por 2 grandes princípios opostos,
o bem e o mal, em uma incessante luta entre si. Então, segundo o maniqueísmo, o bem e o mal, eles são fundamentos para organizar e dominar o universo. Dentro desses princípios, havia uma luta entre o bem e o mal. Então, isso era uma doutrina maniqueísta que Agostinho ele começou a perceber em sua vida. No entanto, ele entrou em contato com o ceticismo, uma corrente filosófica, e o neoplatonismo que estava surgindo. Então, ele cresceu dentro do conhecimento, mas ao mesmo tempo aprofundou-se nele uma crise existencial. E nesse período de crise, ele sentiu-se atraído pelas pregações de Santo Ambrósio. E tempos depois, Agostinho ele converteu-se ao cristianismo e tornou-se o seu grande defensor pelo resto da vida. Agostinho ele não era cristão, ele converte-se ao cristianismo e passa a defender a sua fé pelo resto da vida. Aqui temos um conceito sobre a supremacia da alma. Em sua obra, Agostinho argumenta em favor da supremacia do espírito sobre o corpo. A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo. Então, para ele, a alma ela era superior ao corpo. O pecador, aquele que vive pelo pecado, utilizando-se do livre-arbítrio, ele costumaria inverter essa relação. Ou seja, o corpo iria assumir o governo da alma. Então, nesse caso aqui, em vez da alma reinar sobre o corpo, aquele que se baseia no pecado deixa o corpo reinar em cima da alma. E isso provocaria a submissão do espírito à matéria. Para Agostinho, ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é escravidão. Ser livre é fazer o que se deve, inspirado no amor verdadeiro de Deus. Segundo Agostinho, vendo agora boas obras ou graça divina, o ser humano que trilha a via do pecado, o pecador, só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal de vontade e a concessão da graça divina. Ele necessita da graça divina para ter o perdão de todos os seus pecados. Sem a graça de Deus, sem a graça divina, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça seria concedida apenas aos predestinados à salvação. A questão da graça, ela ocupou um marco profundo no pensamento medieval cristão. E a doutrina da predestinação, a salvação, ela foi posteriormente adotada por alguns ramos da teologia protestante lá com a Reforma Protestante no século XVI. Pessoal, então olha só, isso foi aquilo que a gente preparou para vocês sobre a filosofia patrística. Não saiam daí que a gente já volta para a nossa revisão e para a atividade de sala.